Fala galera, sou Diego Lozano, estou de volta à revista Padaria 2000. Eu estava olhando aqui, eu acredito que depois de acho que uns 7 anos já, a última vez que eu vim, estava olhando os livros e tal, então tem bastante coisa bacana, é uma história aí por trás e é um prazer estar de volta, né? Dessa vez eu trouxe para vocês uma receita de entremets, né? Então uma coisa que eu gosto bastante de fazer, acredito que tem um apelo comercial bastante interessante e esse daqui sem etapas muito complicadas, tá? Eu estou visando mais uma combinação de sabor e uma apresentação bem diferente, tá? Então aqui eu já tenho os ingredientes separados, eu vou começar com o meu biscuit de amêndoas, tá? Então para agilizar o processo, eu montei as claras em neve, tá? Então aqui elas estão razoavelmente firmes. E eu vou acrescentar o que? Aqui eu estou trabalhando com açúcar invertido, tá? Então qual que é o objetivo do açúcar invertido nessa receita? Para deixar essa massa, depois de assada, um pouco mais úmida, tá? Ah, Diego, eu não tenho açúcar invertido, eu não consigo encontrar, o que eu faço? Nesse caso aqui, se você quiser substituir o açúcar invertido por açúcar refinado, na mesma quantidade, sem problema. A diferença é o que? Depois de assado, ele vai ficar um pouquinho mais seco, tá? Então, olha, já montei levemente, vou acrescentar aqui o açúcar invertido, e agora eu vou bater até o que? Até que ela fique em pico médio, tá? Não pode montar muito firme, senão fica difícil de homogeneizar os ingredientes. Enquanto eu bato, eu vou peneirar os ingredientes, os demais ingredientes que eu tenho aqui, que é o que? Farinha de amêndoas, farinha de trigo e açúcar refinado. Mesma coisa, Diego, farinha de amêndoa é muito caro, posso utilizar alguma outra coisa no lugar? Se quiser utilizar uma farinha de amendoim, numa boa também, tá? O sabor ele vai ficar um pouquinho mais intenso do amendoim, mas dá para trocar, a textura vai ficar boa, sem problema algum. Então, enquanto bate, eu vou peneirar aqui. Bom, agora eu já tenho as claras montadas, tá? Então lembrando que não deve ser um pico muito firme, olha. Repara aqui, ela tá mole, olha. Quando eu balanço, ela pode até cair um pouquinho, não pode estar líquida, mas esse é o ponto ideal para a gente poder misturar os ingredientes secos. Então agora o que eu vou fazer? Peneirei tudo aqui. Vou acrescentar aproximadamente 1/3 dessa mistura e aí vou misturar suavemente, tá? Para misturar aqui, o que eu faço? Olha, eu pego do centro, olha, e jogo as claras por cima desses secos, tá? Envolvendo a clara nos secos. Misturei levemente, notei que já incorporou, eu vou lá e acrescento mais um pouquinho, tá? Cuidado para não mexer excessivamente, porque quanto mais a gente mexe, mais ar nós vamos retirar das claras. E aí isso vai influenciar diretamente durante o assamento, fazer com que tua massa não cresça, não fique devidamente aerada. Então sempre, olha, eu viro o bowl para um lado e a espátula vai para o outro, olha. Ele incorpora consideravelmente rápido, notei que incorporou, acrescento o restante, tá? Então agora eu vou acrescentar mais um pouquinho, que é o final, e aí só finalizar de misturar aqui. O forno já está pré-aquecido, 160 graus, tá? Normalmente essa é a temperatura ideal para a gente assar um biscuit. E eu vou colocar dentro de um aro, que aí você pode colocar onde quiser, tá? Num aro, espalhar em cima do tapete de silicone e levar ao forno para assar. 160 graus, aproximadamente uns 12 a 15 minutos, tá? Aqui eu tenho um aro de aproximadamente 18 centímetros de diâmetro. Vou assar diretamente dentro do aro, se você quiser assar de outra maneira, sem problema algum, tá? Então, olha, vem aqui, despeja a massa aqui dentro. Vou espalhar muito suavemente também. Cuidado, né? Se a gente ficar espalhando demais, a gente tira a aeração dessa massa. E agora, só levar ao forno, tá? Lembrando que é importante estar pré-aquecido. Enquanto o nosso biscuit está assando, eu vou preparar o creme, que é uma das camadas internas, tá? Então aqui eu tenho polpa de maracujá e banana, tá? Então banana mesmo, como é difícil a gente encontrar polpa de banana congelada, não é em todo lugar que tem, eu faço o quê? Pego a polpa de maracujá, acrescento a banana fresca, uso um mixer e aí eu tenho uma polpa misturada aqui, tá? Isso aqui é uma combinação bastante apreciada na Europa, por exemplo, e eu acho que para o Brasil cai muito bem também, tá? Aqui eu tenho a mistura de açúcar e pectina, tá? Eu deixo os dois misturados, porque se eu acrescento a pectina sozinha nessas polpas aqui, há chance dela empelotar. Então uma vez que eu misturo, é um pouquinho mais fácil, eu evito qualquer problema. E aqui eu tenho nada mais do que a gelatina hidratada, tá? Então, conforme a descrição do fabricante, eu já hidratei com água, deixo aqui em repouso, que é que eu costumo chamar de massa de gelatina. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essas polpas na panela, vou dar um breve aquecimento nela. Então, normalmente o ideal é o quê? Levei essa polpa ao fogo, com o termômetro eu vou controlar até 40 graus, tá? Então, antes de 40 graus eu posso acrescentar até no máximo 40 graus para poder fazer o quê? Misturar o açúcar e a pectina.
Se isso aqui tiver 50, 60, 70 graus e eu acrescento essa mistura, há chances de empelotar. Então lembrando, dá uma leve aquecidinha até uns 40 graus, acrescenta a mistura e aí eu vou cozinhar até engrossar. Tá? Ela vai dar uma leve engrossada como uma geleia. Uma vez que engrossou, eu vou lá, retiro do fogo e acrescento a massa de gelatina. Tá pronto. Tá? A gente vai fazer agora isso aqui, bem facinho, bem rápido. Pode trocar a polpa aqui de maracujá e banana por qualquer outra polpa de sua preferência, sem problema algum, que vai dar uma textura bacana e você pode aí ter uma opção do que usar para seu entremê, ou seja lá o que for. Então aqui eu já tenho as polpas em aquecimento, tá? Lembrando mais uma vez, até no máximo 40 graus é o momento de eu acrescentar açúcar e pectina. Aqui eu sei que está 40 graus já, vou fazer o que? Olha, com o auxílio de um fouet, eu venho e acrescento os dois. Mexe bem e agora mexendo o tempo todo até levantar a fervura. Tá? Levantou a fervura, você conta aí uns 30 segundinhos, 1 minuto, é o suficiente para dar o ponto dele. Bom, então aqui já levantou a fervura, o que eu faço agora? Eu vou desligar o fogo, eu reparo que ele dá uma leve engrossada, tá? Ó. Lembrando que uma vez que trocarem as frutas, de repente se for usar limão, frutas que têm uma acidez maior, talvez nós tenhamos que diminuir a quantidade de gelatina, né? Porque quanto mais ácido, mais forte vai ficar essa gelatinização da pectina. Então aqui a gelatina é para dar a textura final, tá? Então cuidado com a fruta que estiver usando, se for muito cítrica, diminui um pouquinho. Tá quente ainda, eu vou fazer o quê? Acrescenta a massa de gelatina e agora eu vou mexer até que ela derreta por completo, tá? Isso aqui é bem rápido, que aí em seguida eu vou despejar dentro de um aro para a gente poder levar ao congelador. Não tem problema, tá, de acrescentar a gelatina com ela quente, muita gente tem medo, aqui não vai interferir em nada, pode ir na fé sem medo algum. Então olha, já está aqui completamente homogeneizada. O que eu faço agora, aqui por exemplo, eu estou trabalhando com silicone como esse, tá, olha. Não tendo esse silicone, vai pegar o quê? Pega um aro 16, envolve com plástico filme e só despeja dentro, tá? Isso aqui tem 16 centímetros, então que eu vou utilizar tanto na camada interna desse entremê, como em cima para decoração. Então, olha, o creme está aqui, venho e despejo. Feito isso, vai levar ao congelador ou ultracongelador, tá? Então o congelador vai demorar aí aproximadamente 1 hora para poder firmar bem da forma que a gente precisa. No ultracongelador, questão de alguns minutos, ele está pronto. Por se tratar de uma gelatina, por ter a base de gelatina, não precisa necessariamente congelar. Uma vez que a gente consiga tirar do molde e aplicar no interior do entremê, tá bom. Muito bem, nosso creme de maracujá e banana está no congelador. Eu vou dar início ao preparo do diplomata de coco, né? Que é tipo uma mousse, né? Ela é base de um creme pâtissier, que a gente vai substituir o leite integral por leite de coco. E aí, uma vez que eu tiver tudo congelado, eu já tenho o biscuit pronto, eu tenho meu creme congelado, eu finalizo essa mousse, tá? Como eu preciso aguardar, preciso esperar que ela esfrie um pouco, eu posso começar o preparo dela agora, tá? Então aqui eu tenho leite de coco, vou colocar na panela, baunilha, tá? Aqui eu estou trabalhando com a baunilha fresca. Se você não tiver a baunilha fresca, ou, poxa, é muito caro trabalhar, não tem necessidade de usar. Aí a gente vai fazer com que o sabor do coco seja o principal. Então aqui eu vou ferver o leite de coco juntamente com a baunilha. Deixa ferver e enquanto isso eu vou misturar num bowl. Aqui eu já tenho um bowl um pouquinho maior, vou até utilizar esse. Então aqui eu vou misturar, tenho açúcar refinado, gemas e amido de milho. Sempre deixar para fazer essa mistura quando o seu leite ou creme, seja lá o que for, estiver fervendo. Se a gente faz aqui com muita antecedência, eu vou queimar as gemas, né? Então elas vão meio que cozinhar aqui e aí não tem muito o que fazer, a gente teria que descartar essa mistura. Então sempre próximo ao momento de utilizar. Não precisa bater demais, não precisa levar a batedeira, nada disso. Ó. Homogeneizou, está pronto. Vou deixar aqui, uma vez que o leite de coco levantar a fervura, eu vou fazer a temperagem das gemas, que nada mais é do que acrescentar essa mistura aqui, homogeneizar bem e voltar ao fogo para a gente cozinhar como se fosse um creme de confeiteiro, tá? Então a gente vai aguardar agora aqui para que chegue esse ponto. Leite de coco levantou a fervura. Agora eu vou fazer a temperagem das gemas, então misturar isso daqui sobre as gemas. Aqui lembrando que eu tenho gema, açúcar e amido de milho. Não precisa se preocupar em despejar muito lentamente, tá? O importante é sempre mexer bem. Homogeniza bem, tenha certeza de que está tudo incorporado aqui certinho. E aí eu posso voltar ao fogo. Em seguida, despejo aqui.
E agora, mexendo sem parar, eu vou cozinhar como um creme de confeiteiro. Então, uma vez que ele começar a borbulhar, tem que mexer bem para não empelotar essa mistura. Tá? Esse processo aqui, ele tende a ser bem rápido. Óbvio, aqui eu estou fazendo uma quantidade pequena, mas quando fizer uma quantidade maior, um pouquinho de cuidado para não queimar fundo e nem empelotar a mistura, que aí com certeza vai danificar a textura da sua mousse final. Levantou fervura, como eu estou trabalhando com amido, é sempre importante a gente cozinhar aí por mais, pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto, para poder eliminar o máximo possível o residual do amido. Tá? Se ele simplesmente engrossa, eu tiro do fogo, pode ser que depois eu consiga sentir um pouquinho desse sabor do amido, que não é muito agradável. Então olha, aqui ele já engrossou, mas eu continuo cozinhando para poder ter certeza de que o amido não vá sobressair na hora que o pessoal for degustar essa mousse. Tá ok? Olha a textura, tá? Então, bem cremoso. O que eu faço agora? Fora do fogo eu vou acrescentar manteiga sem sal, tá? Então aqui está em temperatura ambiente, homogeneiza bem. Não se preocupe quando você acrescentar manteiga aqui, vai dar a impressão de que meio que desandou um pouco o creme, porque ele fica mais líquido, tá? Mas não tem problema algum. Inclusive, se quiserem colocar manteiga no início do processo, quando está fervendo o leite de coco, também não vai interferir em nada. Tenho certeza, quando eu tiver certeza de que está tudo derretido e homogêneo aqui, aí o que eu posso fazer? Eu preciso que esse creme, ele resfrie aí a aproximadamente uns 12 a 15 graus para poder acrescentar o creme de leite fresco montado, tá? Então, se eu trabalhar com ele quente agora e acrescentar o creme de leite, pode ser que eu tenha uma separação de fases depois que congelar e eu for expor na vitrine. Então, para evitar problema, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho uma GN, eu coloquei um pedaço de plástico filme e olha, só despejar o creme aqui por cima. E aí em seguida eu levo essa mistura aqui, esse creme na verdade, eu posso colocá-lo na geladeira ou até se eu tiver com de repente muita pressa aí, eu quiser agilizar o processo, eu posso colocá-lo no congelador, que em questão de poucos minutos ele vai estar na temperatura que eu preciso, tá? Cuidado só para não congelá-lo. Se congelar vai ter problema? Não, só que você vai ter que aguardar que ele descongele, que é a única coisa aí que de repente na correria do dia a dia vai te atrapalhar. Cobre para evitar qualquer problema. Mesma coisa aqui, olha, como eu tenho um ultra congelador, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui para o ultra congelador. Então no ultra, 3 minutinhos, 5 no máximo é o suficiente para eu ter a temperatura que eu preciso. Ó. Devidamente coberto, ultra congelador nele. Então agora que eu tenho tudo pronto, tá? Vamos aqui, se vocês separarem, eu já tenho o biscuit de amêndoas que foi assado e está em temperatura ambiente ou pode estar gelado. Tenho o creme de banana e maracujá, olha, que está devidamente congelado. Tem aqui o creme de confeiteiro que eu fiz, está frio, então como eu falei para vocês, temperatura aproximada aí de uns 12 a 15 graus, para que eu acrescente o creme de leite fresco, tá? Creme de leite fresco sempre montado em ponto mole, tá? Nunca montado demais, porque senão quando a gente for misturar aqui pode ser que ele talhe. Para quem não trabalha com creme de leite fresco, quiser trocar por um chantilly, por um creme vegetal, sem problemas também. Óbvio que fazendo isso eu altero um pouco a textura e sabor, mas no final dá para enganar bem aí. Então olha aqui. Vou acrescentar um pouquinho desse creme de leite. E mesma coisa, olha, vou envolver o creme de leite aqui no creme de confeiteiro. Misturei, acrescento mais um pouco, posso ir em 2 ou 3 etapas, tá? Uma coisa que é legal dessa mousse aqui, caso vocês queiram trocar o leite de coco por uma polpa de frutas, também dá certo, tá? Na mesma quantidade, não vai dar problema algum, e aí você tem uma mousse saborizada de outra maneira. E agora a quantidade final. Vocês podem reparar que o creme de leite está bem mole, tá? Essa é a textura ideal para a gente poder misturá-lo aqui. Viu que está homogêneo? Pode parar de mexer. Tá vendo que ela tem uma certa elasticidade por conta aí do amido de milho, né? Muito importante não esquecer de acrescentar a gelatina. Agora eu vou trabalhar dentro do molde de silicone, é uma opção, você pode montar dentro de qualquer outra forma que tiver. Esse aqui é o molde de silicone da Pavone, tá? Vou falar o modelo aqui para quem quiser. KE026, tá? É um modelo novo deles. Ele tem um formato bem diferente e eu faço uma montagem inversa nele, tá? Então aqui eu vou fazer o que, olha, venho com a mousse, despejo um pouquinho dessa mousse aqui dentro, vou colocar um pouco mais porque aqui já vai ser quase tudo que eu preciso. Em seguida, meu creme de banana e maracujá. Você pode colocar quantas camadas quiser. Ah, digo, eu quero colocar 2 camadas. Então põe um pouquinho da mousse, põe ele, mais um pouquinho de mousse, ele novamente. E aí você faz como bem entender, tá? O restante aqui da minha mousse. E em seguida, o meu biscuit de amêndoas.
que pode estar no mesmo tamanho da preparação ou um pouquinho menor, tá? Agora com a própria espátula aqui eu vou retirar esse excesso de mousse e aí eu levo agora para o congelador, tá? Então mesma coisa, num congelador normal vai demorar aí umas 3 horas para congelar e ficar legal. Lembrando, quando eu trabalho com molde de silicone, eu preciso que a mousse atinja a temperatura de pelo menos menos 18 graus para poder soltar. Antes disso, se você for soltar, vai ficar todo machucado, vai ficar cheio de defeito. Então, no congelador normal, eu diria aí umas 3 horas. No ultracongelador, questão de uns 40 minutos, às vezes até menos, dependendo do quanto que tiver lá dentro. Colocar no ultracongelador e em seguida a gente entra na finalização. Bom, aqui eu tenho o entremê já congelado, tá? Eu tirei do molde já. E agora, com mistura de manteiga de cacau e chocolate branco, eu vou pulverizar. É muito importante que seja congelado. Quanto mais congelado, melhor vai ser a textura final desse entremê. Essa decoração aqui vai ficar mais acentuada. Então aqui eu tenho uma glaçagem que eu já trouxe pronta, tá? Receitinha tá aí para vocês, é bem fácil de fazer. O mais importante de tudo dessa glaçagem é, depois de pronta, cobrir com plástico filme, deixa em repouso dessa forma até que ela atinja 30 graus, tá? Não vai mexer, não vai fazer nada. Deixa dessa maneira, tá? Atingiu a temperatura de 30 graus, eu faço o quê? Vou retirar o plástico filme com cuidado. Preferencialmente, eu não sou muito fã de deixar essa calda que grudou no plástico filme cair aqui em cima, porque pode ocasionar de bolhas de ar, tá? Então, fez a glaçagem, deixa em repouso, não mexe por nada desse mundo. Atingiu 30 graus, está pronta para usar. Quando eu for usar, a mesma coisa, olha, se tiver que mexer, muito suavemente, tá? Não põe espátula, não põe nada dentro, que não tem necessidade. Quanto mais a gente mexer, mais bolha de ar nós teremos. Tem uma bolinha aqui, vou tirar. Aqui eu tenho meu creme de maracujá e manga congelado, tá? O que eu vou fazer agora, olha, glaçagem por cima, uma leve espatulada para tirar o excesso. E aí eu vou deixar que ele escorra agora. Então, não mexendo, não fazendo nada, repara, fica uma superfície super lisa, com bastante brilho, e aí pronta para poder colocar em cima do meu, no caso aqui eu vou finalizar colocando em cima da pulverização, mas se fosse um entremê, já estaria aqui, ó, bem bonito, olha, a gente consegue ver um reflexo bem legal. Isso é o mais importante da glaçagem. Bom, aqui eu glacei, né, a geleia. Eu deixei aqui um pouquinho em cima desse tapete de silicone, olha, para que escorresse bem o excesso de glaçagem. Às vezes a gente glaçar e colocar em cima aqui, por exemplo, o acabamento vai ficar ruim. Então, olha, eu deixei aqui em cima do tapete por uns minutinhos, escorreu todo o excesso. Agora eu vou fazer o que, olha? Um pouquinho de coco aqui na lateral. Importante trabalhar rápido, como é um disco bem fininho, ele congela rápido também. O motivo do coco aqui é para esconder na hora que eu for colocar um grudado no outro aqui, olha, para que não fique um acabamento ruim. Centralizo bem. Agora é só deixar na geladeira aí aproximadamente uma hora e meia, 2 horas, para que ele esteja no ponto da gente colocar na vitrine. Agora que eu tenho o entremê já na geladeira, enquanto isso eu começo aqui a decoração de chocolate. Eu já iniciei, porque é uma etapa que demora um pouquinho mais. É uma flor, né, completamente feita de chocolate. Aqui eu tenho o quê? Primeiramente eu fiz a base com esferas, então um molde de esfera. Eu tenho meia esfera embaixo, que é o que deu um pouquinho dessa elevação da altura, e uma esfera inteira, que é o centro da bola, tá? Tudo foi colado, e em seguida eu vim pétala a pétala. Para a pétala aqui vou mostrar para vocês, eu tenho aqui algumas que eu soltei e algumas grudadas. Na verdade, soltei todas. O que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel manteiga, como essa, pode ser papel manteiga ou acetato. Com um saco de confeitar e o bico de confeitar, eu fiz gotinhas, tá? Como se fosse fazer uma moedinha, alguma coisa assim. Uma vez que você fez a gota, você pega o papel manteiga dessa maneira e só bater. Que essa gota ela vai escorrer e vai dar esse formato aqui. Para que fique com essa curvinha, eu coloquei dentro de uma calha. Tá? Então nada mais do que fazer uma gota, levantar o papel manteiga e deixar que ele escorra. E aí você tem essa pétala, dá para fazer do tamanho que quiser, mais grossinho aqui, mais fino, aí você quem vai decidir, tá? E aí uma vez que está cristalizado, é só vir e colar, né? Então para isso, para uma flor como essa, eu recomendo aí que utilizem um spray congelante. Sem o spray é possível? Mas é mais complicado. Então para que nós tenhamos um acabamento perfeito, é melhor trabalhar dessa maneira. Se repararem aqui na flor, vai ver que o quê? Eu comecei por essas que estão próximas à bola, uma do lado da outra, tentando ser o mais perfeito possível. E as fileiras seguintes, elas vêm sempre intercalando. Tá? Então isso é muito importante na hora que a gente for fazer qualquer tipo de flor, de chocolate, seja lá quando for, a gente não perder essas etapas que vão intercalando, porque senão a flor perde o sentido dela.
Tá? Então, faça com calma, com tranquilidade aí, para que fique uma coisa bonita e o mais real possível. Tá? Aqui eu acabei fazendo 3 camadas, eu deixei ela levemente inclinada, porque se vocês olharem de costas aqui, vai ver que se fica aparecendo essa bolinha, por mais que eu pinte, fica feio. Então, como eu vou deixar assim no entremeio, a pessoa vai olhar e vai parecer que não tem nada. Tá? E a ideia dessa esfera aqui embaixo é para dar um pouco de elevação, para não ficar chapada no bolo. Tá? E agora aqui para colar é o seguinte, tem o chocolate temperado, e eu vejo aqui onde está faltando uma das pétalas, encaixo, e aí só com spray pressionar aqui para cristalizar. No começo é um pouquinho difícil, eu vejo lá na minha escola, quando a gente faz os cursos de flores, ou até mesmo esses entremeios que são decorados, alguns alunos têm dificuldade de achar esses pontos de colagem. Então isso aqui nada mais do que a prática do dia a dia, para que você saiba exatamente como colar, onde colar. E aí em seguida o que eu vou fazer? Eu vou levar ao ultracongelador, pode ser no ultracongelador ou no congelador, para que realmente congele aqui, tá? Então normalmente nós não congelamos chocolate, porque estraga, mas para a técnica que eu vou fazer, que é a pulverização, eu preciso que ele esteja bem frio, tá? E aí em seguida eu vou pulverizar com uma manteiga de cacau amarela, tá? Então, eu tenho o entremê que está branco, eu tenho a superfície que está amarela. Se eu colocasse outra cor, talvez seria informação demais, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então agora eu estou pulverizando a flor, eu deixei lá no congelador, manteiga de cacau tingida de amarela, e aí é só pintar até quando te agradar aí a textura e coloração. Então agora eu tenho o entremê, que estava na geladeira, já deve estar quase descongelado aí. A flor, o que eu vou fazer é colocar um sobre o outro, né? Então escolher o melhor ângulo para colocá-la, e aí com muito cuidado. Então agora essa etapa de tirar a flor é um pouquinho mais delicada, mas uma vez que a gente colocou, tudo ok. Agora pode manter sob refrigeração até o momento de vender para o cliente, né? Aqui está pronto, pode colocar na vitrine. Bom, então esse é o nosso entremê, né? Uma mescla aí de coco, banana e maracujá, uma decoração de flor de chocolate, né? Só para apresentar uma técnica a mais. Como eu disse, se não quiserem colocar nada em cima já está ótimo, a flor é só para apresentar a técnica. E, bom, agora a gente vai para aquela parte da degustação, daqui a pouquinho vamos cortar aqui para que vocês vejam o interior. A gente vai provar, vocês vão ficar olhando, mas façam, obviamente, que é uma ideia bem bacana. Espero que tenham gostado e fiquem atentos que tem mais vídeos chegando por aí.